Estamos aqui dia 9 de novembro de 2025. Essa é a classe de adultos aqui de Mambaí. Alguns ainda estão no caminho. E nós estamos para ver a nossa lição da revista Aluno Pentecostal. Doutrinas e princípios nos identificam a nossa identidade. Quem é assembleano da Assembleia Assembleano, quem é da Igreja de Deus é deuseano, né? Estamos aqui, nós estamos vendo com a nossa declaração de fé, né? Declaração de fé. A minha declaração de fé. Está aqui a declaração de fé. Estamos aqui na nossa declaração de fé. Vamos ver hoje até onde nós caminhamos. A gente não tem pressa, nós não temos um calendário a cumprir com a revista, a gente faz conforme a gente quer, né? Muito bem. E nós vamos começar orando, bem? Fazemos isso? Vamos orar. Santo Deus, bendito Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em cujo nome estamos reunidos como igreja, no poder do Espírito Santo e debaixo da autoridade da Tua palavra santa e verdadeira. Ó Deus, aqui estamos para aprender, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, para que possamos Te servir melhor e melhor e melhor, Senhor, em tudo e em todas as coisas. Eu peço por todas as demais classes aqui da sede, de crianças, intermediários, adolescentes, jovens, nas congregações do distrito. Enfim, ó Pai, Teu Espírito seja o nosso mestre. Teu Espírito está em cada um de nós, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos lendo o quarto artigo da nossa declaração de fé, que diz que todos pecaram. Está aparecendo aqui, fica aparecendo aqui, eu não te perturbo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é uma metade do artigo. Outra metade diz que o arrependimento é ordenado por Deus a todos, como necessário para o perdão dos pecados. A nossa revista, nossa lição, estamos na lição de número 5, me parece. Bem mais adiante. Bem mais adiante, né? Estou errando o número aqui bastante. 6. Na verdade, nós estamos na lição 7. Bom, nós temos essa declaração de fé. E, ó, os irmãos terem na sua Bíblia, bem feitinho, ó, frente verso, tá pequeno, papel bem resistente. Se alguém não tem, está aqui, ó, você pode pegar e carregar dentro da sua Bíblia, está bem aqui, tá? Muito bem. Aonde nós já chegamos aqui? Nós já chegamos aqui no seguinte: é definição de pecado como sendo errar o alvo. Já vimos que esse errar o alvo, ele tem a ver com a Bíblia, né? Que é a palavra para a lei de Moisés é a palavra Torá, e que ela significa exatamente, vem da palavra Yara, que significa alvo, né? Então, pecado do grego, do hebraico, significa errar o alvo. Qual é o alvo? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o alvo. Nós devemos acertar com a vida. A nossa vida tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Quando a nossa vida não está em conformidade com a palavra de Deus, aí nós erramos o alvo.
estamos em pecado. Está fora do padrão da palavra de Deus, é que é o pecado. E a gente continua aqui. As diferentes termos para pecado, a gente já viu, são várias maneiras. E hoje nós chegamos nesse ponto aqui, a origem do pecado. Né? Nós estamos tentando entender a essência do pecado, exatamente o que é pecado. Mas a origem do pecado, quero voltar aqui numa anotação que eu fiz aqui semana passada com os irmãos. Ó, Isaías 47, quanto foi fazendo? Isaías 47, vamos lembrar aqui, já foi Isaías 47, 5? Foi, né? 47, 5, foi isso? Não. 45, 7. Eu faço bem e crio mal. Foi 45, 7. Isaías, 47, 5 foi 45, 7. 45. É porque eu estou outra vez. Peraí, deixa eu trocar de Bíblia aqui. Peraí. Estou na mensagem. A mensagem não funciona direito para isso. Aqui. Foi 45, 7, irmão? Você viu? Eu faço a luz e crio as trevas, o bem e o mal. Aqui. Veja bem, irmão. Aqui eu promovo a paz e causa a desgraça. Que na outra tradução ela diz assim, né? Na verdade é assim que ela diz. Isaías 45, 7. 7. Muito bem. Forma a luz e cria as trevas, passa a paz e cria o mal. Então, a gente fez aqui um resuminho dizendo assim, ó, que bem e mal são duas diferentes maneiras de relacionar com Deus. Já que ninguém pode fugir, relacionar com Deus, então o homem pode escolher. Esse negócio do homem pode escolher é uma coisa complicada na teologia, que a gente dá o nome de livre arbítrio. O homem tem o direito de escolher o que ele quiser. Será que é bem assim, que a gente realmente é livre? A gente não é, irmãos, livre por quase nada. A começar pela nossa cultura, pela formação familiar. A gente acha que é livre, a gente está decidindo conforme aprendemos com nossos pais, com a igreja, com as coisas que ensinaram para a gente. A gente não é tão livre assim, né? Mas no sentido da maneira como relacionar com Deus, o homem é livre para escolher ou não? Eu vejo que Deus deixou Adão com o direito de escolher, então o que você quer, né? Agora, logicamente, a escolha, ela traz as suas consequências. Então, quando a gente vê aqui, ó, na lição, a origem do pecado, aí nós temos o Lúcifer. A palavra Lúcifer é aquele que tem a luz, o portador da luz. Luz de forma é aquele que contém, né? Então, na verdade, ele é chamado aqui de estrela da alva. Ele era Lúcifer. Hoje ele é trevas, mas ele foi criado inicialmente como luz, né? Então, bom, quando Adão e Eva foram formados, o Éden, já tinha acontecido a queda de Satanás. Então Deus criou o mundo físico e o mundo espiritual. No mundo espiritual tem os seres espirituais, que são os anjos. São seres racionais, inteligentes, com capacidade de escolher o que querem. Não tem corpo físico e, portanto, não tem instintos materiais.
Mas tem, como sendo tudo que Deus criou, tem uma parte dele, principalmente a capacidade moral de escolher entre uma coisa e outra coisa, entre o certo e o errado. O certo é inconformidade com Deus, o errado é desconformidade com Deus, né? Então, quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia. Por quê? Porque os seres espirituais criados, uma parte deles, escolheu relacionar com Deus pelo mal, né? Muito bem, o que ocorreu? Bom, nós temos dois textos na Bíblia e nós entendemos que explicam como é que se deu a queda de Lúcifer. Irmãos, a palavra Satanás e diabo são duas palavras diferentes para a mesma pessoa. Satanás quer dizer o adversário. Pode dizer adversário? E diabo quer dizer o acusador. Lá no Apocalipse diz aquele que nos acusa dia e noite diante de Deus. Ele é o advogado de acusação. Agora, ele é caluniador. Ele acusa com calúnias. Né? Já adversário é aquele que entra no seu caminho para não deixar você prosseguir. Diferente. Te acusar é uma coisa. Querer te impedir de continuar é outra. Mas em Isaías 14, vamos ver lá Isaías 14, quem diz para a gente? Assim, Isaías 14. Isaías 14. Aí diz assim, vou pegar aqui. Na verdade, irmãos, as profecias eram para governantes das nações. O rei de Tiro, o rei de Babilônia, o rei do sei o quê. Mas eu gostei existe uma teoria, os anjos das nações, que nos governos políticos das nações existem poderes espirituais ali enraizados a destruir. O diabo veio roubar, matar. Não existem tantos governos na terra hoje que a única coisa que eles sabem fazer é roubar, matar e destruir. Então diz aqui, irmão, aí vem por aqui, Muito bem. Deixa eu ver aqui onde é que diz, com qual desses que está profetizando. Começa aqui, quer ver, irmão? Profecia para... Esse aqui diz aqui. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra a Babilônia. Aí vem falando contra a Babilônia, mas de repente identifica a Babilônia com Satanás. Babilônia na Bíblia, irmão, tanto é um sistema religioso, como é um sistema político. Você lembra que Babilônia, no começo lá, depois de Noé, Babilônia foi a primeira organização humana contra as ordens de Deus. O Senhor disse, Adão e Eva, cresçam, multipliquem-se, espalhem-se sobre a terra. Lá em Babel, você fala, vamos fazer uma torre para não sermos espalhados da terra. Ao contrário do que Deus é oposição a Deus. Muito bem. Aí vem aqui, irmãos, aí quando chega aqui, eu vim falando sobre Babilônia, aí diz aqui, como você caiu dos céus! Estrela da manhã, Lúcifer, aquele que tem a luz, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Lá no Apocalipse, deixa eu encontrar aqui noutra Bíblia para a gente não ficar saindo de uma para outra. Apocalipse 12, me parece, diz assim, é um retrospecto, acho que é Apocalipse 12. Aqui, Apocalipse 12 é um drama cósmico, que vai desde a criação dos primeiros seres até o final. Aí diz assim, isso aqui, irmãos, também se entende, Apocalipse 7, que é lá no princípio.
Como é que foi essa queda dos seres espirituais antes da criação do ser humano na Terra? Houve uma guerra dos céus. Miguel e seu exército lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Houve uma guerra, irmão, uma coisa que bomba atômica era brincadeira perto do que aconteceu ali. Contudo, estes, quer dizer, os anjos do dragão, não foram suficientemente poderosos dessa maneira. Assim, o grande dragão foi escrito para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Então, dependendo de como ele age contra você, ele está sendo seu. A palavra Satanás quer dizer adversário. Quando Jesus diz a Pedro, para trás de mim, Satanás, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Vai, Pedro, você agora é meu adversário? Então, irmão, Satanás pode ser qualquer pessoa. Adversário é aquele que se coloca contra, meu adversário. Se coloca contra você, né? O adversário. Agora, também Jesus disse na ceia, um de vocês é diabo. É acusador. Por quê? Porque ele iria acusar Jesus de coisas que Jesus nunca praticou. Judas pegou dinheiro para dar um testemunho falso, né? É a calúnia, é o diabo, né? Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, irmãos, aqui, ó, veja bem, foi atirado à terra. Quem foi atirado à terra? O diabo e seus anjos. Aí diz aqui, Isaías, você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ou seja, diz a subirei mais altos que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do inferno você será levado, irá ao fundo do abismo. Isso aqui foi a batalha, irmão, né? Qual foi a questão de aqui Ezequiel, também Ezequiel é quanto? Quer ver? Ezequiel 28. Vamos ler lá Ezequiel para a gente poder entender direitinho. Ezequiel 28, ó. Ezequiel 28. É muito parecido. Ezequiel 28. Vou colocar do 1. Vem falando no outro rei de Tiro. Tiro e Sidom, mas era a terra de Jezabel. Jezabel era dessa região aqui, ó. Tiro e Sidom eram duas cidades vizinhas, é a terra de Jezabel. Profecia contra o rei de Tiro, o príncipe de Jezabel, que é Satanás. Mas na verdade, que o mundo, Jesus disse lá no Getsemane, aí vem o príncipe, o governante deste mundo. Mas o diabo governa politicamente. Mas tem partido que é do diabo e tem partido... Não, irmão, qualquer partido pode ter a ação, a cor do partido não diz. Quem está debaixo da camisa, instrumento de quem que ele é. Mas a verdade, irmãos, é que os recursos humanos, o Estado, o governo, né? A Bíblia, lá em Romanos 13, diz que toda autoridade é constituída por Deus. Foi Deus quem criou o sistema de governo humano para que a justiça defenda o fraco do forte. Defenda as mulheres, as crianças, os idosos. Né? Mas os seres humanos, filhos de Satanás, eles ocupam o lugar do governo para promover a obra das trevas. Não nos enganemos. Elegeram em Nova York um prefeito agora semana passada muçulmano. Não, muçulmano
na lei deles, homossexual tem que morrer apedrejado. Presta atenção. Primeiro decreto do prefeito de Nova York autorizou 64 bilhões de dólares para ser usado na mudança de sexo de adolescente. Mas eles não são contra. É para destruir a civilização ocidental. É como a droga que aqui do América do Sul exporta para a América. É uma maneira de destruir, irmão. Se você ver, você já viu vídeos como é que estão as cidades americanas, parecendo um monte de zumbi pelas ruas? Muita gente parecendo um monte de zumbi. Eles misturam cocaína com fentanil e dão de graça. Mas os cristãos já fizeram isso com a China. A Inglaterra entupiu a China de ópio. A guerra do ópio. Procure a história, guerra do ópio. Para enfraquecer a nação chinesa, entupiu o chinês de ópio. Eles se reagiram e mudaram a coisa de muita. Agora fizeram a mesma coisa com os cristãos ocidentais. Entupiram. Por isso que ele está acabando. É a média de 120 mil overdoses por ano. Porque eles fazem questão de dar quase de graça. Então, veja bem, irmão. Existe algo entre governo político e o mundo espiritual. Lá no Apocalipse diz que da boca dos governantes sai eles falam sapo pura para fora. E vão ao mundo mentir. Isso aqui, muito bem. Pode dizer aqui, irmão. Assim diz, no orgulho do seu coração você diz, eu sou Deus. Veja aqui, irmãos, a origem do pecado é um ser dizer para Deus o quê? Eu sou igual a você, ou eu sou mais do que você. Não existe um trono. Existe um trono. Você vê no Apocalipse e chora, quem é digno? Aí é encontrado o Cordeiro é digno, só ele é digno, só ele é digno, irmão, de sentar nesse trono, porque ele é santo, ele é misericordioso, ele é sábio. Então, a origem do pecado é o homem querer destronar Deus, o diabo, e sentar no lugar que pertence a Deus. A Bíblia tem um nome para isso, que chama cobiça. A origem do pecado é a cobiça. Nós vamos dizer assim, vou me sentar no trono de Deus. Aqui diz no trono de Deus. Mas você é um homem, você não é um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus se considera, mas o homem. Lembra que Deus perguntou a Jó? Muito bem, Jó, você está falando um monte de coisa aí, me diga uma coisa. Você sabe? Perdoar. Onde você estava quando eu criava as estrelas? Você sabe onde é que o vento faz a curva, Jó? Agora assim, força, aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, deixa eu ver. Você é mais sábio que Daniel, irmão Daniel, profeta. Jesus disse assim, falando sobre escatologia, fim das coisas. Quando vides o abominável da desolação de que fala o profeta Daniel, abre um parênteses o quê? Quem lê, entenda. Não, Daniel é um livro como Pedro diz, esse irmão Paulo escreve umas coisas complicadas, Daniel escreve coisas complicadas. Irmãos, o diabo, Satanás, ou o diabo, o Lúcifer, que não é mais, é de uma sabedoria, meu irmão, de uma inteligência, fora do sério. Ele é capaz de identificar o que a gente está. Ele não é capaz de ler os meus pensamentos. Mas quando eu convivo com Judete, eu não sei ler os pensamentos de Judete, mas eu quero ver. Estava falando, ele já sei. Você convive com a pessoa, existe uma coisa chamada que os policiais
fazem, que é ler, como é que chama ler a conduta? Tem leitura corporal, é isso? Leitura corporal. Interroga o cara nega tudo, fala, pode ir que está enterrado lá no cemitério. Mas ele não diz, aquela hora que ele piscou, que ele fez assim, está conversando com a mexidinha para perto. Então, isso o ser humano é capaz de fazer. Pergunta, não, ele acabou de falar, está dentro do porta-malas do carro. Mas como é que foi aquela hora que ele pôs sua cabeça e tal? Então, irmãos, muito mais o inimigo, a gente pensa, irmão, quando a gente fala, o diabo escuta, mas eu não preciso falar, não. A gente, ser humano, é capaz de ler os tipos, as coisas da pessoa. Haverá segredo que seja oculto a você? Não tem segredo em nós. A gente diz que é segredo, eu não falei, o diabo não sabe. Sabe que ele não sabe? Só porque você não falou? Ele não sabe que pelo jeito que você está vestindo a roupa, a camisa que hoje eu vou usar esse perfume, ele já não tem. Seu menino sabe, quando você é criança, então quando você arruma para sair, o menino já sabe, mamãe vai para a rua. Como é que você sabe, menino? Eu tenho que me der. Já sai, sabe. A criança sabe. A criança, quanto mais o Satanás, ele sabe o jeito que você pentia, o jeito que você faz, a hora da... Muito bem. Mediante a sua sabedoria, e o seu entendimento, você granjeou riqueza, acumulou prata, pela sua grande habilidade comercial, tal. Muito bem, por isso diz o Senhor, você pensa que é sábio, você pensa que é tão sábio quanto Deus. Aqui é o pecado, irmão. É a criatura se igualar ao Criador. Não engana, Satanás é uma criatura de Deus. Alguns cristãos ainda fazem parte de um dualismo que diz dois poderes no universo em luta. Não tem dois poderes no universo em luta, só tem um poder. A diferença entre Deus e Satanás é entre o Criador e a criatura. Mas entre você e a galinha que você tem no seu quintal, criatura. Agora, irmão, o diabo ele é adversário nosso, meu. Quem é que vai ficar na frente de Deus? É uma patroa passando em cima de uma galinha. Agora, ele é nosso adversário. A nós, ele se interpõe. A nós, ele acusa. Ele não pode acusar Jesus. A nós, ele acusa. E é calúnia. Muito bem. Muito bem. Você diz, eu sou o Deus tal. Muito bem. Então diz aqui, irmão. Aqui continua, irmão. Assim diz o Senhor, o Filho do Homem, para rei de Tiro. Você era o modelo da perfeição. Com tudo que Deus fez, quando ele acabou de fazer, o que ele viu que era? Perfeito. Lúcifer era um modelo cheio de sabedoria. Agora, vou ver aqui, irmão. Era. A criatura, por favor, irmão, fala ali para eu poder gravar. Traz aqui para frente, você pode trazer aqui para frente. Para que o irmão fala em nome de todos. Paz, irmãos. Pastor, eu já estava ali, já querendo fazer essa pergunta. Se Deus criou perfeito, tudo perfeito, nós podemos dizer então que os anjos também teriam livre-arbítrio de escolha entre o bem e o mal? Sim, e tiveram. E como Lúcifer tiveram essa oportunidade. Agora tem uma diferença só que nós vamos ver, que a nossa declaração de fé diz assim: ó, pecaram e que o arrependimento é ordenado por Deus para o perdão do pecado. Anjo não tem arrependimento. E não tem. O que é arrependimento? É Deus permitir voltar atrás. Lembra que é Saul? Saul vendeu a primogenitura. Em Hebreus quanto, gente? Deixa eu ver aqui. Vou achar que você vê. Veja, presta atenção nisso aqui, irmão. Essa está errado. Essa aqui, só para você ver aqui. Eu vou colocar aqui só aqui até, deixa eu ver, ó, Saul. Ó, Hebreus 12 diz aqui, ó, Hebreus 12, eu vou chegar lá.
Olha, irmão, assim, Saul fez aqui assim, 17. Quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como cancelar a sua decisão. Bom, não quer dizer que Saul não teve o perdão do pecado, mas que retornar à primogenitura não foi mais concedido. Ele perdeu a primogenitura para Jacó. Bom, o pecado, ele traz consequências. Ser perdoado de Deus, por Deus, ou pelo irmão, a quem ofendi, pelo pecado praticado é uma coisa. E recuperar as perdas, casamento, saúde. Tem gente que por causa do pecado vai para o mundo, pega doença lá no mundo, Deus perdoa, mas morre, não cura não. Então, irmãos, a mesma coisa o arrependimento depende de Deus conceder. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu quero nunca ser desviado. Eu fui desviado do Evangelho. Eu já conhecia a Bíblia, já era teólogo, já sabia tudo. E eu queria voltar para Deus. E eu chorava. E eu senti o Senhor dizer, eu não te recebo agora. Chama disciplina de Deus. Você está debaixo da minha disciplina até quando eu quiser. É que um dia, está de desespero, no meu entendimento, eu ouvi o Senhor dizendo, vem que agora eu te recebo. Aí eu vim chorando. Então, essa questão do arrependimento, do crente que cai no pecado, você não sabe o que você chorar de vontade de entrar na igreja e suas pernas congelar e você não conseguir entrar. Não entra, não te recebo, não te aceito. Você viver e você ir, como diz lá em Jesus falou, com uma situação 7 vezes mais imunda e fedorenta do que era antes. Até que o senhor diz agora. Então, irmãos, a diferença aqui da questão do irmão Léo, que a gente aprende, é que anjos não têm volta. O ser humano tem volta. Mas às vezes alguma primogenitura que perdeu, essa você não tem mais. Né? Muito bem. Então, irmãos, nós vimos ali em Tiro. Né? Muito bem. Sua autolatria, o que é auto, irmão? Auto é eu. Latria é adoração. O homem se adora, o Satanás se adora. Eu sou Deus. Eu ouvi uma banda de rock chamada Os Mutantes. Tem um deles, dos componentes, chama Arnaldo Rodrigues. Eu estava escutando ele cantar. E eles cantavam música de rock assim: se eu posso pensar que Deus sou eu. É tetraplégico numa cadeira de roda. Mas esse aí, irmão, você talvez não entenda até onde vai o mundo. A ideia é: por que eu preciso de um Deus se eu posso ser Deus? Essa é a essência do pecado. É a criatura. Por que a idolatria é a essência do pecado? Porque o ídolo é uma criação do homem. E o homem, em vez de adorar o Criador, adora uma criatura feita pela sua. Esse é o pecado que para Deus é abominável. Irmão, Davi assassinou, adulterou, cortou cabeça de gente. Como diz, pecados compreensíveis ao ser humano. Agora, imagem de escultura, não. Isso aí é abominação. Então veja bem, irmão. Jesus disse assim: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Agora, como foi do homem? Vamos ver como é que foi a queda de... Bom, agora como é que foi a mulher? Vamos voltar lá para a gente ver. Bom, veja a tentação de... Como é que foi a queda de Satanás? Agora veja como é que foi a queda de Eva. Ó, a serpente perguntou à mulher: foi isso que Deus disse?
Primeira coisa, irmão. A tentação é te jogar contra a palavra de Deus. O que é errar o alvo? Qual é o alvo que se erra quando perde? A palavra de Deus. Aí nós tem pessoas, até o Rafael mandou um texto, tem gente que acha que as igrejas surgiram porque não concordou, a igreja pentecostal não concordou. Irmãos, por que o protestantismo saiu do catolicismo? Só porque não concordava? Não, por que foi? Porque identificou que ali havia o quê? Heresia, condutas e práticas contra o quê? A palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Saiu. Os pentecostais saíram da igreja de Deus, saiu da igreja batista. Porque quando os irmãos começaram a falar em línguas, profetizar, disseram, epa! Isso era do tempo dos apóstolos, esse povo está doido, né, pro médico. Aí fomos expulsos da igreja. No Brasil, presbiteriana pentecostal foi expulso da presbiteriana. Batista pentecostal foi expulso da batista, então foram expulsos. Agora, irmão, Testemunho de Jeová, mormon, saíram da Bíblia. Você sabe que a Testemunho de Jeová não tem Bíblia, tem uma tradução Novo Mundo. Já mostrei aqui para vocês, eles trocam. E onde não tem, eles aumentam. E quando tem, eles tiram. Para ficar do jeito que eles querem. Mas então, irmãos, a questão toda é com a palavra. Por isso que doutrina, irmão, doutrina é muito importante. Doutrina. Porque doutrina é a palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras. Meu povo perece por falta de conhecimento da Bíblia. Pode falar mais uma vez, irmão? Estamos em novembro. Quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Inteiro? Livro inteiro? Do primeiro ao último versículo? Quantos você já leu esse ano? O crente tem que ter um sistema de leitura periódica da Bíblia, nem que leva 10 anos. Mas de 10 em 10 anos ele leu todos os 66 livros da Bíblia, todos. Você não lê a Bíblia assim, hoje eu abro aqui e leio, você lê a Bíblia assim, vou ler um livro. Você escolhe aquele livro. Aí você leu até metade do capítulo 1, marca amanhã você vai ler aonde você parou. Até quando? Até você ter lido aquele livro todo. E precisa ser em sequência. Pode ser Jeremias, agora eu vou ler Colossenses, agora eu vou ler Levítico. Não precisa ser em sequência, mas você tem que ir marcando, sua Bíblia tem que estar que você já leu todos os 60, porque meu povo perece porque não conhece a palavra. Então veja bem. Já pergunta, o que foi que Deus disse? A mulher respondeu. Inclusive, irmão, a mulher colocou um pouquinho a mais. Deus disse, não coma e nem toque. Por que dá um aumento? Né? Deus só disse, não coma. Mas ele disse que não pode nem tostar. Para que isso? Mas já foi um aumento. Né? Do contrário, vocês morrerão. É verdade. Disse a serpente, certamente que não. Deus sabe que no dia que vocês serão como Deus. O pecado. Qual foi o pecado de Lúcifer, irmão? Querer ser como Deus. Qual foi o pecado de Eva? Querer ser como Deus. Mas ela já era. Deus já tinha feito o homem, o macho e a fêmea, a sua imagem e semelhança. Aí veio uma mentira. Vocês serão conhecedores do bem. Do bem eram conhecedores. Eles não eram conhecedores, eram do mal. O que é o bem? É a maneira correta de relacionar com Deus. Isso eles conheciam. Agora, se você comer, você vai ser conhecedora do bem. Ela não entendeu. Você quer saber que relacionar com Deus pelo mal? Como você vai saber? Ah, você é igual a Deus. Comer, muito bem. Agora você relaciona com Deus
pelo mal. Quando a mulher viu, etc, 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 etc. Muito bem, irmão. Aí vem as questões, né? Então vamos voltar aqui para a nossa lição. O primeiro ataque de Satanás, irmãos, é duvidar da palavra de Deus. No segundo, irmãos, isso aqui é interessante. Deus está sendo injusto com você. Deus está sendo injusto com você. Ele devia te dar coisa que ele está te negando. O que ele negou? Na terra inteira ele negou uma árvore. Ele é injusto. Ele é injusto. Mas já pensou se fosse o contrário? Da terra inteira só podia comer de uma? Não. Irmãos, às vezes o diabo mesmo faz isso aqui. Ele coloca em nossas mentes que a gente devia ter uma bênção de Deus que Deus está me devendo. Mas o que é que Deus deve? Ô, irmão, me diga, o que é que Deus deve para o ser humano? O que é que Deus deve para alguém? Ao dia que Deus me der isso, aí ele vai ser Deus. Muito bem. O terceiro, irmão, a tentação de poder ser igual a Deus. Muito bem. Aí, irmãos, aquela coisa transformou o querubim ungido em aniversário do Senhor. Muito bem. Agora vem as consequências do pecado. Eu quero ver aqui, irmãos, em Romanos, confesso com vocês. Deixa eu ver se é Romanos. Deixa eu ver se é Romanos 7. Quando Paulo fala da origem do pecado, ele diz assim: Paulo diz assim, para mim, Paulo diz, esse aqui é o pecado, é a origem do pecado. A lei é pecado, porque a lei não, a lei, irmão, quando o médico te dá um diagnóstico da doença, foi o médico que criou a doença para você? Tem gente que diz, você não vou no médico não, que ele vai botar a doença em mim. Ué, já vem, não tem que eu não vou no médico não, senão eu vou sair de lá com doença. Se eu não for, eu não fico sabendo. Se eu não souber, não existe. Eu parece criança. Se eu não ficar sabendo que eu estou com tuberculose, eu estou sadio. A lei, é o diagnóstico. Você está com a doença do pecado. Agora, foi a lei que criou? Não, ela simplesmente diagnosticou. Eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. A lei é o raio-x de Deus. A Bíblia é o scanner de Deus. Tem uns instrumentos hoje da medicina que é o scanner, né? Tem ultrassom, tem ressonância. Aí diz aqui, está bem o que é o tamanho do caroço aqui, ó. Então, irmãos, a Bíblia é o scanner de Deus e ele revela. Você está com câncer do pecado no coração, no fígado, na emoção, no pensamento, nas finanças, no casamento. Revela. Revela. Não cria. Portanto, na realidade, não teria sido a cobiça se primeiro não tivesse dito não cobiçara. Bom, aqui, ó, Paulo diz que a raiz de tudo é a cobiça. O pecado, aproveitando da ocasião dada provocou em mim todo tipo de cobiça. Mas o que é cobiça? Por exemplo, cobiça, por exemplo. Dá um exemplo aqui para você. Você tem um Jeep, né, Camila? É um Jeep? Você tem, Camila? Mudou de carro já. É Jeep? Jeep. Vou mostrar o Jeepão da Camila. Eu vou trabalhar, vou suar, e um dia eu vou comprar um Jeep igual esse. Isso é pecado, irmão? Não. Eu vou roubar o Jeep da Camila. Cobiça, é eu querer o que é do outro, que não é meu. Que eu não tenho direito. Eu não lutei, eu não conquistei. Irmão, vamos lá, voltando a Lúcifer.
Quando Lúcifer vê Deus no seu trono, o que ele faz? Ele cobiça. Eu quero esse trono para mim. Nós tivemos aqui em Mambaí, irmãos, umas 2 ou 3 tentativas de rebelião, no sentido de um grupo sair e dizer, vou levar a igreja todinha comigo. Aqui uns 3 já, Mambaí. Um certo pastor, eu era pastor aqui. Pastor, meu irmão, o senhor quer ser meu evangelista, meu auxiliar? Eu quero a sua cadeira. Eu quero pastoral dessa igreja. Se não for eu e levar a igreja toda comigo. Graças a Deus que estava errado. Isso é cobiça. Então, uma vez eu vim aqui, não chegar num assunto chamado natureza humana. Eva, e depois que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, Eva desejou sentar em qual trono? De imagem e semelhança de Deus ou do próprio Deus? Você vai ser como Deus, eu quero. Você quer, Eva? Para que você ficar sentado? Senta no trono de Deus, eu quero. Então, irmãos, a criatura, isso chama soberba, também cobiça. Mas não é humilhante para uma criatura saber que ela é menor do que o seu Criador. Que humilhação tem disso? Ah, não quero. Tem um livretinho assim, As 4 Leis Espirituais, que ele é muito interessante. Eu não vou procurar aqui agora, que eu nem podia até procurar achar, mas vai perder tempo. Onde mostra o coração que eu tenho hoje é o coração do homem, também eu tenho ele, a gente já trabalhou aqui. Onde existe no coração do ser humano um trono. O que é o pecado? Quem está sentado no trono? Aí está lá, o eu. O trono de nossas vidas, o centro de nossas vidas, quem tem que estar entronizado é Jesus. E eu sou obediente a Ele. E eu sou submisso às vontades dEle. E eu estou para cumprir as ordens dEle na minha vida. Mas quando digo, eu mesmo é quem me governa e governa, aí eu sentei no... Essa é a essência do pecado. Qual é o problema? Está entendendo isso? Pecado é a cobiça. Cobiçar o lugar que é de Deus. É o que acontece, irmão? Vamos ver até onde chega aqui, né? Então lembra aqui, que bem e mal são 2 formas de relacionar com Deus. Aí a Bíblia tem uma coisa chamada, consegue ver? Natureza. Ó. Efésios 2:3. Deixa eu procurar o seu irmão aqui, vem daqui, mas Efésios, presta atenção. Vem aí. Vamos ver até onde a gente chega, né? Porque eu só queria ver aqui, irmãos, uma coisa. Ontem tivemos o culto de missões, não sei quantos de vocês que acompanharam, joguei o link lá. Eu queria falar isso aqui, mas enquanto nós estamos estudando, o que é a essência do pecado, o que é mesmo o pecado, debatendo, dialogando, a gente não deixar, irmãos, de enxergar a dura realidade do pecado na raça humana.
entenda eu ou não entenda a teologia, a filosofia, a ontologia do pecado, eu não tenho dúvida que a raça humana está atolada no pecado. Eu não tenho dúvida disso. Alguém tem? Alguém tem? Alguém tem dúvida? Que a humanidade inteira está atolada no pecado? Que a causa de todas as misérias, desgraças no mundo são consequências do pecado humano? E que a nossa tarefa é ir a esses pecadores e anunciar a segunda parte. Deus quer perdoar o pecado, tirar a pena. Deus quer tirar a condenação. Quem está no pecado está debaixo de condenação. E Deus quer resolver esse problema. Se arrependa e creia no Evangelho. Irmãos, a gente, se não entender tudo sobre pecado, mas entendamos que o mundo jaz, essa palavra para mim é dura, jaz. O mundo jaz onde, irmão? Mas quando eu falo jaz, eu lembro do cemitério. Aquela laje de concreto, assim, ó, jaz. Embaixo de uma laje de concreto. Preso, não sai, acabou. O mundo jaz no maligno. Não podemos esquecer disso, irmão. E que sem arrependimento, sem novo nascimento, eu não falo nem dos bandidos da sociedade, eu falo de pessoas decentes, mãe de família, pai de família, homens honestos, trabalhadores sem Cristo, e que estão igualmente condenados. Aí quando eu estava vendo aqui, ó, passando para vocês, natureza, Efésios, foi o que eu falei? Efésios 2,6, né, irmão? 2,3. Ó, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Por natureza. Vou entrar numa coisa chamada natureza humana. O que significa natureza, irmão? Eu até procurei aqui mais ou menos na Wikipédia, só para poder adiantar. Ó, natureza. Natureza. A palavra bíblica é essa aqui, irmão. Ó. Significa disposição inata. Quer dizer, uma coisa que você já nasce. Você não adquiriu. Tem coisas que a gente adquire através de cultura, de criação. O que é coisa de homem? Antigamente era difícil. Menino não lava banheiro, menino não cozinha, não lava vasilha. É coisa de homem, coisa de mulher, e a gente aprendeu. Mas tem coisa que é inata. Já nascemos com ela. Você podia ter nascido em qualquer família, ter sido criado em qualquer cultura, em qualquer condição social, você já nascia com isso. Então, natureza é aquilo com que você já nasce, né? Vem da palavra grega physis, todas as passagens aqui na Bíblia que fala natureza, vamos dizer, essa palavra, physis, viu? Que é protogeneia, tal, muito bem. Forma inável, o conceito de natureza, dentro da palavra, aqui, vamos ver aqui, etimologia. Vem do latim natura, que é natus, de nascer, e urus, significa aquilo que é gerado, já é gerado assim. A natureza humana, aqui ó, natureza humana, aí, quando você quiser procurar mais sobre isso, entra na Wikipédia, natureza humana, está aqui todas as teorias que nós estamos falando sobre pecado, pecado original, natureza corrompida, natureza sem corrompida, está tudo aqui, tem uma lição completa que você procura. Então veja bem, irmão, natureza, né? Essência e qualidade inscrita de um ser. Muito bem. Aí, irmãos, aqui diz assim, ó. Por natureza, a gente era merecedor da ira. Tem uma questão de natureza muito séria, irmão.
Nós temos coisas na natureza que não conseguem conviver uma com a outra. Será que o peixe e o gato conseguem conviver? O peixe e o gato conseguem conviver juntos? Deixa um aquáriozinho mais ou menos aberto e bota um gato, você vê, vai lá dentro e come. Irmão, Deus tem uma natureza. Veja bem o que aconteceu. Quando o homem peca, a glória de Deus sai do homem, a natureza humana muda. Vê, ó, vê, aqui, vou para outra aqui, ó, pra você ver. Ó, aqui, aqui, ó, Romanos. Romanos 5,10, Romanos 5,10, presta atenção, isso aqui. Romanos 5, 10. Quando éramos inimigos de Deus, irmãos, a natureza humana, o ser humano é de nascença, a natureza humana é inimiga da natureza de Deus. Irmão, você consegue viver com um corpo tirado do chiqueiro, mas eu amo os animais, eu sou defensor dos animais, eu quero tirar um corpo do chiqueiro e botar ele na minha sala assim, você consegue? Bom, pode ser que tem gente que consegue. Então veja bem, irmão, tem coisas que a natureza de Deus não suporta. Não é que Deus não quer. É que Deus... A gente cantava muito, eu lembro que os meninos de volta cantavam muito. Mundo, você cheira mal, Deus já não aguenta mais. O homem no seu estado natural, é como o filho pródigo, quando chega na casa do pai. Ele vem no chiqueiro, com os pés sujos daquelas coisas lá do chiqueiro, daquele outro chiqueiro até que tem higiene, com cimento, com água, mas é criado na lama mesmo, misturado, fazendo e pisando e tudo. Aí, essa é a natureza humana, O ser humano já nasce com a natureza contra Deus. Por natureza, filhos da ira. Por natureza, inimigos de Deus. É uma questão de natureza aí que diz aqui para nós, veja que interessante. Aí quando chega aqui em Pedro, né? Não é essa aqui não que eu quero é natureza. Natureza, ó. Pedro diz assim, irmão, duas coisas sobre natureza, ó. Pedro, 2 de Pedro 4, presta atenção, irmão, agora você vai entender aqui. O que é a questão do aqui só diz 1,3, como é que vai? É 1,3, olha, 2 de Pedro 1,4. Ué, aqui só tem 2 de Pedro 1,3. Ah, é 1,4. 1, verso 4. Olha, isso aqui, ó. Bom, aqui, ó. Dessa maneira, segundo Pedro, ele nos deu para que vocês tornassem participantes da natureza divina. Participante da natureza divina. Irmão, se Deus quiser pegar um pecador impenitente e colocar na glória do céu, o que vai fazer com esse pecador? Vai ser uma tragédia. O pecador não suporta o clima do céu. Tem uma ilustração na Bíblia, ilustração de um caso acontecido, de um rei que ficou leproso. E ele estava no templo. O que ele fez? Saiu correndo aqui no meu lugar. Algumas pessoas, eu entendo assim a imagem do juízo final.
Traz o fulano. Mata o fogo. É o fulano. O nome dele está no livro? Não. Que vai ser uma luta entre... Não, no joguinho do fogo, não. Eu acho que é o contrário. O difícil vai ser trazer na presença de Deus. Pode soltar que ele vai sozinho. Ele não suporta a natureza caída do homem, não suporta a santidade de Deus. Nem que Deus queira. Eu vou te receber. Não sei, não, minha natureza, não. É como você querer que o gato, criar o gato na lagoa. Cria um monte de gato na lagoa, e pega um monte de peixe e cria no chão. Natureza, irmão. A natureza humana é como o gato, o cachorro, o rato, o gato. São naturezas que não se batem mesmo. Uma forte da outra. Temos o problema da salvação. É o problema do novo nascimento. O que acontece no novo nascimento? Uma nova natureza. E diz aqui, irmão, e fugir-se o que, irmão? Da corrupção que há no mundo causado pelo quê? Aqui de novo. Causado pelo quê? Pela cobiça. Cobiça de quê, irmão? Do trono que pertence a Deus. Não há nada tão terrível como no trono, no centro da minha vida, estar entronizado qualquer um outro. Tem umas frases que os crentes gostam meio difíceis. Meus filhos, minha vida. Jesus é minha vida. Filho, minha vida não. Orgulho de ser evangélico. Eu sei que tem orgulho de ser gay. Orgulho de ser evangélico. Tem orgulho de ser evangélico, não, irmão. Paulo diz, eu não tenho do que me orgulhar. Se eu vou me gloriar, eu vou me orgulhar da cruz de Cristo. Estou vendo aqui, irmão. Aqui, ó. Natureza. Problema de natureza. Pedro diz assim. Vê. Diz o Jorge aqui, Pedro, de novo. Eu acho que é Pedro que diz aqui. Quando é que ele fala assim, que a porca lavada... Deixa eu ver se é isso aqui, irmão. Como sabe aqui? Ele diz assim, irmão, a porca lavada... Aqui. O que ele diz aqui, irmão? A porca lavada voltou para a lama. Você pode lavar uma porquinha, botar na salinha, pôr um lacinho. A hora que você abrir a porta e ela vê uma porcelana, para onde é que ela vai? É porque eles são porosos. O problema dos porcos querem lavar água é porque eles são muito porosos. Eles precisam de água para estar umedecendo os poros deles. Aqui está falando, essa porca lavada é do pecador batizado. Lavou a porta. Mas não deixou de ser porca. O cachorro gosta de fonte, irmão. Aqui deixa eu ver como é que diz aqui essa outra. É Provérbio 26, 11 isso aqui, para vocês verem. O cachorro voltou para o ronco e a porca voltou para a lama. Moça, aqui é natureza. Não adianta Deus pegar a porca ou o cachorro, com todo respeito, sem querer dizer que quem não tem Jesus é porco, é cachorro, não é isso. É apenas uma comparação. Você pegar um animal que por natureza gosta de imundícia e trazer, a natureza dele vai continuar pedindo comer vômito. Então não adianta Deus trazer o pecador não nascido de novo, que a natureza dele vai continuar pedindo corrupção e imundícia. Até tem uma fábula aqui, eu lembro, vocês sabem da fábula do escorpião e o sapo? Você sabe, né? Jesus, vocês sabem disso aqui.
Ó. A fábula do sapo e o escorpião é muito conhecida, vocês todos conhecem. Na história de um sapo que, ao ajudar o escorpião a atravessar o rio, no meio do caminho o escorpião fica e ele morre os dois. Então assim, era uma vez um sapo. Era uma vez. Eu gosto dessas conversas, era uma vez, né? Era uma vez. Sai. Uma vez o escorpião que estava parado e o sapo na margem do rio. O escorpião pediu ao sapo que carregasse nas costas para atravessar o rio. O sapo desconfiado recusou, temendo que o escorpião. O escorpião disse: claro que não, seu sapo. Se eu te picar, nós vamos morrer os dois. Como é que eu vou fazer uma besteira dessa? Se eu te picar, morre nós dois. Aí, convencido pela lógica do escorpião, o sapo concordou e começou a atravessar o rio com o escorpião. No meio do rio, o escorpião meteu o pé no sapo. Ferido, o sapo perguntou: por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. O escorpião respondeu: ó, essa é a minha natureza, sabe? Não tem jeito. Minha natureza. Mas a natureza humana não adianta. Não adianta. Natureza humana. Tem que ir lá em Pedro, porque lá em Pedro estava, de Pedro 1,4, veio 4, né? É aqui, ó. E adquirir outra natureza divina. Aqui, irmãos, aqui diz assim, eu gosto dessa aqui, assim, coparticipante, quer ver? Ó, aqui diz assim, coparticipante, eu gosto dessa. Ó, para que nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões. Mas o ser humano, ele é corrompido pelas paixões. Aí nós voltamos aqui que eu quero deixar alguns elementos. E criança? Como é que fica criança? Como é que fica criança? Ei, família, minhas crianças. Vocês lembram aqui, vocês lembram aqui, ó, Marcos, acho que é 7, deixa eu ver se é, muito bem, Jesus transfigura. Onde é que Jesus se transfigura aqui em Marcos? 8. 9. Aqui, muito bem, irmão, olha aqui, ó. Não, teve uma heresia aí, no nosso arraial por aí. alguém disse assim, vamos pedir isso para a criança orar, Deus vê que criança é pura. Quando aquele endemoniado que Jesus diz aqui, demoniado, mestre, meu filho tem um demônio. Jesus disse: desde quando? O pai disse: desde. Uai, criança endemoniada. É seu pai? Desde quando que é seu filho endemoniado? Desde que era criancinha. Não foi. Bom, a natureza. A natureza humana, como diz natureza, quer dizer, de nascença. O homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a glória de Deus sai do homem, a natureza humana se corrompe. Eu sou meu Deus. O ser humano já nasce contra Deus. Agora Jesus diz, deixa vir essas crianças. E das tais, que criança que Jesus estava falando? Criança judia, filha de Abraão. Eu vou mostrar aqui para vocês um versículo, só para vocês verem. Eu não sei como é que interpreta, não. Vocês vão dizer aqui. Bom, Paulo diz aqui sobre o filho. Pastor, você. Espera aí, deixa eu te mostrar, Léo. Espera aí. Filho, um bebê de pai cristão morre salvo.
um bebê que a gente está muito assim, morrendo, pode condenar. Vamos ver aqui, vamos ver o que diz aí em Coríntios 7. Onde é que está aqui? Agora estou lendo aqui, ó. Aqui, vocês que vão saber o que diz aqui. Onde é que está isso aqui? Aqui, irmão. Casal que um é crente e outro não é. Como é que fica os filhos? Ó. Diz assim, irmão, ó. Diz assim. Aos casados, ordeno eu. A mulher não se separa do marido, mas se o marido quiser separar, aproveita e faz uma festa de tchau, vai embora. Que aí vai. O marido também não se divorcie desse. A todos os demais, que se algum irmão tem mulher descrente, ou tem um marido que quer viver com você, não viva com ele. Eu já até vou, irmão, geralmente marido descrente quer dizer mulher descrente e tem uma segunda vida fora do casamento também. Quer dizer isso aqui. E fala, irmã, você está em adultério, seu marido tem outra, mas quem tem adultério é outra. Eu sou casado com ele, porque eu tenho adultério. Agora você está correndo o risco de pegar uma doença. Então assim, porque o marido descrente é santificado por causa da esposa. Mas santificado aqui não é salvo, não. Mas quem tem um marido descrente, a mulher crente, a mulher descrente, o marido crente, agradeça a Deus. Chama cobertura espiritual. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros. Mas, irmão, seus filhos, tem o pai ou tem a mãe crente? Esses filhos são o quê? Se for os dois descrentes, os filhos são impuros. Em Atos 2, irmão, eu só quero ler versículo, você resolve o que você faz. Quando Pedro prega no Pentecostes, ele diz assim: acho que é no 3. Diz assim, irmão, o plano de Deus é para vocês e para os seus filhos. Aí entra aquela pergunta, o que a gente entende, a Bíblia não diz claro. É durante aquele período que a gente pode chamar de inocência, onde eles não estão ainda maduros para decidir a sua fé cobre os seus filhos. Agora vem aquela pergunta, e quando é que começa a idade, varia de criança para criança? Tem criança que mais cedo entende, tem criança que mais tarde fica mais criança. Até o ponto em que ela vem, mas enquanto está nessa indefinição, agradeça a Deus, irmão, seus filhos estão cobertos pela sua fé. É o que a Bíblia ensina. Mas aquele homem lá, que não servia a Deus, e o filho dele é endemoniado. Endemoniado vai para o céu, irmão? Se aquela criança morresse endemoniada, ela ia para onde? Claro, onde é que havia endemoniado ser salvo? Então, irmãos, eu quero resumir aqui, nosso horário já deu, sobre isso. Deixa eu voltar aqui, temos dois mesmo.
Aqui, irmão, bem, a promessa pertence a vós e a vossos filhos. E graças a Deus, se você nasceu num lar cristão, se você tem filhos e você é crente, enquanto puder. Depois chega um certo ponto que cada um tem que tomar as leis. Mas eu posso dizer o seguinte, terminando isso aqui tudo, é uma questão de natureza. A porca lavada não deixa de ser porca. Não adianta que Deus diga, eu vou trazer a humanidade inteira para a minha presença, só se for na mar. Que assim que ele soltar, vai tudo pro lado de fogo. Lá é o meu lugar, meu lugar não é aqui. Não está entendendo isso? Não é que vai ter que forçar eles para. Eu entendo que difícil vai ser trazer na presença de Deus. Não quero Deus. Vai embora. Natureza. O problema é que natureza é de nascença. Destituídos estão da glória de Deus. A natureza humana já nasce corrompida contra Deus. Inimiga de Deus e sentada no trono que pertence a Deus. Assim nascem os seres humanos. Amém? É o que eu posso fazer, não posso ir além disso, mas o que eu quero dizer é que nós não podemos deixar de lado a dura realidade do pecado na raça humana. Como é que herda, como é que não herda? Independente disso, o certo é que todos pecaram. Estão sujeitos à ira de Deus. Está na igreja a palavra de arrependimento e reconciliação. Isso é que a gente não pode perder. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Algum comentário? Terminamos? Certeza que não quer dizer nada? Vou esperar um pouquinho mais, se alguém quiser. Muito bem. Então oramos. Aleluia. Santo Deus e bendito Pai, passamos aqui as horas desta manhã, lendo textos da Tua Palavra e tentando entender o mistério da salvação, a Tua grande misericórdia para com o mundo perdido e pecador, para conosco. Fomos alcançados pelo Teu perdão, temos nossos nomes escritos no livro da vida, temos a nova natureza de Cristo em nós, que nos dá a condição de assistir na Tua presença, ó Deus. Tua presença é santa, 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 e te somos agradecidos por tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.